bem-vindos ao fórum de encerramento do projeto Laces, um fórum que acompanha as mudanças dos dias e que, por isso, passou para o formato digital. Mas é um fórum feito com pessoas por dentro, pessoas que acreditam, que querem e que sonham uma economia mais justa, mais igual e mais social. Comecemos pelo nome, Laces. Laces significa Laboratórios de Apoio à Criação de Emprego e Empresas de Economia Social. Laces foi e ainda é un proxecto que ten como objetivo contribuir ao desenvolvemento da economía social en Galicia e o norte de Portugal. Un proxecto que mereceu a aprobación e financiamento da Comunidade Europea a través do programa Interreg España-Portugal POCTEP 2014-2020. A Universidade de Trás-os-Montes e o Alto Douro, a Xunta de Galicia foron os promotores do proxecto Laces. Patricia Antonio, investigadora responsable de Laces, danos a benvida e fai un balance dos 4 anos do proxecto. Da parte da UTAD, o balanço que fazemos destes mais de 3 anos de participação num projeto Interreg, que é o Laces, é um balanço positivo. É um balanço positivo que fazemos porque era necessário, de facto, olhar para a economia social, para as dinâmicas e sustentabilidade das empresas de economia social, não só pelo impacto que têm, efetivamente, em termos financeiros, mas sobretudo porque é necessário e é correto olhar-se para a economia com princípios. Portanto, olharmos para uma economia com valores de democracia, com valores de cooperação, para uma economia com pessoas, com uma gestão feita nas empresas a uma escala humana, uma economia com caras, uma economia que cria emprego de qualidade, uma economia que tem empresas muito competitivas, com negócios muito sustentáveis, mas com um impacto positivo social e ambiental. E, portanto, esta economia acabou por transportar para o projeto Laços também, da parte dos parceiros e da parte de todas as empresas e pessoas que participaram nas diferentes ações do Laços, uma ideia de compromisso. Estamos muito comprometidos com fazer uma economia com princípios e também com princípios de sustentabilidade e de competitividade. E pronto, e nesse sentido, os 4 laboratórios que constituem o Laces tiveram várias atividades que foram desenvolvidas ao longo destes anos, sempre em parceria com o Norte de Portugal e a Galiza, e foram laboratórios com atividades de tal maneira intensas que houve alturas em que se sobrepunham as atividades. O primeiro laboratório, o laboratório de identificação de oportunidades de negócios, contou com várias atividades que estão disponíveis para potenciais empreendedores interessados na economia social. Nós identificamos 48 oportunidades de negócios muito atuais, elaboramos agendas setoriais, elaboramos recursos interativos que estão disponíveis para potenciais empreendedores de economia social que queiram desenhar e amadurecer as suas ideias. No Laboratório de Criatividade e Comunicação, foi neste laboratório que nós fizemos os fóruns transfronteiriços, que fizemos mostras de boas práticas, que partilhamos informação pelas redes sociais, dos canais temáticos que criamos dentro do Laces. É neste laboratório que está disponível 20 vídeos de mostras de boas práticas de empresas galegas e portuguesas. No terceiro laboratório, no Laboratório de Criação e Consolidação de Empresas de Economia Social, o Laces desenvolveu ações de espaços pop-up, de aceleradoras de empresas, de um programa Transforma-te e Cresce, onde se dá consultoria a empresas da economia social, mas também em empresas que se querem transformar em entidades da economia social. Foi de facto bootcamps, foi de facto este terceiro laboratório, foi de facto um laboratório muito empresarial. Conhecemos
várias empresas galegas e portuguesas que estão empenhadas nos princípios da economia social, mas que são altamente competitivas e buscam e procuram informação para consolidar os seus negócios de uma forma muito comprometida. No último laboratório do LACES, o Laboratório de Melhoria de Capacitação do Talento Humano, desenvolvemos bolsas de economia social para pessoas que tivessem interesse em trabalhar em entidades da economia social. Desenvolvemos formações online setoriais que tiveram uma enorme adesão por parte de interessados nos diferentes setores. E desenvolvemos um programa de estancias transfronteiriças que permitiu que empresas galegas viessem ao norte de Portugal conhecer empresas que eram do seu interesse, mas também que trabalhavam no seu setor de atividade económica. E depois empresas do norte de Portugal que se deslocaram à Galiza num período de 3 dias para ver as boas práticas da Galiza, trocarem impressões, obterem informação e perceberem em que áreas é que podiam necessitar de serviços de consultoria. Pronto, foram 4 laboratórios muito dinâmicos, em jeito de contabilidade do projeto. Desenvolvemos 48 oportunidades de negócios que estão na plataforma online do LACES, podem ser consultadas, 8 agendas setoriais, fizemos seminários, 16 seminários, sempre com a presença de empresas de economia social, mas também de formadores e de apresentação e discussão daquilo que são as tendências setoriais na economia social. Tivemos 2 cartas de ideias, 16 exposições interativas de boas práticas de economia social, 6 aceleradoras de empresas, 2 bootcamps, 8 espaços pop-up, 24 estâncias transfronteiriças, 12 bolsas de economia social e desenvolvemos 3 plataformas que estão online, uma plataforma de detecção de oportunidades de negócios, uma plataforma de assessoria à captação de financiamentos, uma academia de conhecimento. Portanto, foi na verdade um projeto com muitas atividades comprometidas por todos os que participaram e, portanto, que seguramente vai no futuro, para além de deixar as empresas que já trabalham na economia social, vai deixar seguramente no futuro muitas portas abertas de oportunidades que ainda precisam de ser exploradas por entidades que olham para a economia com princípios, empresas que olham para a economia com princípios nos seus setores onde atuam. O projeto LACES só foi possível com a participação de vários parceiros. A Tecminho, fundada em 1990, é uma das mais antigas estruturas universitárias de transferência de conhecimento em Portugal para empresários e empreendedores. Apesar de 30 anos de experiência, foi a primeira vez que a Tecminho trabalhou com o tema da economia social. Exatamente. Tanto que foi muito importante para a Tecminho. Eu sei que acaba por ser um tema mais ou menos em voga atualmente, não é? Já há muitas entidades a falar da economia social, do impacto social, mas de facto para nós foi algo novo, inovador, porque representou para nós uma oportunidade para podermos explorar essa vertente, essa componente da economia social junto das empresas. A Tecminho promove há mais de 10 anos, há 11 anos já, programas de aceleração e de apoio e consultoria a empresas. E até participar neste programa, neste projeto, nunca tínhamos trabalhado ou explorado esta componente de economia social e através desta participação agora passou a fazer parte dos nossos programas. Todas as edições que agora temos de programas de aceleração de ideias de negócio ou programas do nosso laboratório de empresas que representam um apoio no arranque
de empresas recém-constituídas, esta componente passou a fazer parte do currículo, digamos assim, nesses programas, em que chamamos de facto os promotores a pensarem, a refletirem sobre este tema, para que, mesmo que seja uma ideia de negócio, uma empresa ligada a uma área mais técnica de conhecimento intensivo, possam ao mesmo tempo considerar, ter em conta uma componente do impacto social que a sua empresa, o seu negócio, a sua atividade possa ter na sociedade. Durante toda a vigência do projeto, conseguimos, através dos nossos programas de aceleração e de apoio, temos neste momento 2 edições a decorrer, uma de aceleração e outra de apoio, na fase do arranque das empresas. Apoiamos um total de 105 promotores empreendedores. Relativamente a empresas criadas no ramo ou com impacto social, temos nos últimos 3 anos pelo menos 11 empresas constituídas até agora. A Universidade de Santiago de Compostela, en Galicia, tamén colabora no proxecto LACES. O proxecto LACES permitiu conseguir un achegamento a empresas de economía social, a persoas que estaban interesadas en crear ese tipo de empresas e, polo tanto, marcou foi como unha ferramenta útil para establecer esa ligación entre a universidade e o seu entorno. Entón, esa linealidade, ese paso a paso que significou o proxecto, para min foi o seu punto forte, porque non foi comenzar desde unha fase, un estadio xa final, senón ir pegando todo, que sectores son importantes, cuáles son as ideas a desenvolver dentro deses sectores, buscar promotores interesados nos mesmos, darlles a ferramenta para crear empresas de economía social, darlles asesoramento, darlles as ferramentas de financiamento e depois incluso apoialos xa cando xa tiñan desenvolvido o seu proxecto. Entón, digamos que é algo que foi integral. Voltando a Portugal, vamos até ao Minho, a Arcos de Valdevez. A Incubo, incubadora de iniciativas empresariais inovadoras, aposta no empreendedorismo como chave para o desenvolvimento regional. A Incubo esteve na linha da frente do projeto LACES. A nossa intervenção num contexto territorial como é este Alto Minho, e o Alto Minho, digamos, interior, em territórios de baixa densidade, os aspectos ligados à economia social são de enorme importância. E nesse sentido, esta relação queremos também que seja aprofundada ao nível da cooperação transfronteiriça, é algo para nós muito importante. E o LACES, para além da oportunidade de executarmos o projeto, é também uma boa ocasião para estreitar laços de caráter institucional entre os dois lados da fronteira, fortalecendo esta relação que é para nós uma questão determinante em termos de criar riqueza, criar oportunidades, dinamizar a economia, combater aquilo que tem a ver com a desertificação, o aparecimento de determinado tipo de empresas de âmbito local e que são fundamentais para combater, digamos, estes problemas que enunciei com os quais estes territórios se confrontam. Foi possível também estabelecermos uma relação com determinado tipo de projetos ao nível do nosso território. Foi possível fazermos, digamos, também uma identificação de boas práticas ao nível da
um levantamento de boas práticas de projetos de âmbito social, que possibilitou depois também que ela circulasse pelos diversos parceiros. E essa foi uma das ações que nós consideramos de extrema importância, que foi identificação de projetos, apoiar os projetos e depois partilhar essas experiências com outros parceiros. Agora falamos de empresas fundamentais en este proxecto de economía social. Imos coñecer Smile Access, unha empresa que naceu coa axuda de Laces. Andreia Silva, a mentora do projeto, tem mestrado em Engenharia da Reabilitação e Acessibilidade Humana na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vamos conhecer esta forma especial de fazer sorrir. Olá, eu sou a Andreia Matos, tenho 27 anos e sou natural de Vila Real. E sou fundadora do projeto Smile Access. O Smile Access é um software de reconhecimento de expressões faciais para acesso ao computador para pessoas com deficiência. Este projeto surgiu porque eu tenho uma prima com deficiência que não tinha nenhuma solução para interagir com o computador. E por isso criou-se a necessidade de criar uma nova solução que fosse inovadora, mas ao mesmo tempo simples e intuitiva. E daí surgiram as expressões faciais. Expressões essas que estão presentes no nosso dia-a-dia e que praticamente nem nos apercebemos que as estamos a usar. Sendo assim um modo natural de interação muito intuitivo e natural. Este software pretende se adaptar ao utilizador. O utilizador escolhe quantas expressões quer usar, quais as expressões a usar e qual a função do computador para cada expressão, podendo ser um clique do rato ou uma tecla de teclado. Por exemplo, um sorriso pode ser o clique do rato. Este software tem como público-alvo pessoas com deficiência física e pessoas com deficiência intelectual, visto que é muito intuitivo e fácil de se usar. Pode ser usado por crianças, adultos e idosos. Não tem uma idade pré-definida. Qualquer pessoa pode usar o Smile Access. E o Smile Access pretende contribuir para a inclusão digital em momentos de lazer, educação ou vida profissional. Este software estará em breve integrado na minha atividade profissional. Eu sou empresária em nome individual e a minha atividade chama-se Adapt4You. É uma empresa que se dedica ao desenvolvimento e venda de produtos para pessoas com deficiência. Também temos a parte da formação, que é uma grande componente da Adapt4You. Queremos desenvolver mais soluções como o Smile Access, porque acreditamos que estas soluções fazem toda a diferença no mundo da acessibilidade e da inclusão, para que todos possamos ter o igual direito de aceder a um computador, um telemóvel ou um tablet. Acreditamos que o Smile Access vai contribuir para um mundo digital mais inclusivo. Obrigada! Obrigada a nós por esta ideia e por este projeto inclusivo. Já voltamos às entidades parceiras que tornaram o Laces possível. Para já, vamos conhecer o nosso painel de convidados para este fórum. Um painel especial com pessoas que dedicam a sua vida a sonhar uma economia mais justa. Cada um deles vai abordar alguns temas bem atuais da economia social. Neste tempo de pandemia, as gravações foram feitas todas via Zoom. Para comezar, viaxaremos á Casa do Impacto da Santa Casa da Misericordia en Lisboa e falaremos con Inés Sequeira, que comeza contándonos o proxecto que dirixe e como está a superar o momento actual de pandemia. Basicamente, a Casa do Impacto surgiu, eu sou diretora de empreendedorismo e economia social da Santa Casa da Misericórdia e na altura, quando me convidaram para o departamento, eu pensei qual seria a forma de ter um braço armado da Misericórdia na área do empreendedorismo social. Como já tinha experiência de alguns anos de empreendedorismo e inovação, não exatamente alguma, mas não só na área social, eu achei que era importante, acima de tudo, que é uma coisa que muitas vezes há imensa dificuldade no país, que é há muita gente a fazer coisas giras, mas depois nada está muito agregado, não é? E às vezes há setores e áreas que acabam por perder muita força ou não ter a importância que deveriam ter, precisamente porque há uma desagregação muito grande. E na área social, então, pareceu-me à partida que não faria mesmo de todo sentido que isso acontecesse. A Casa do Impacto surge exatamente com esse propósito, com o propósito de agregar os diversos players e os atores
desta área de empreendedorismo social, e nós hoje em dia, por isso é que a Casa do Impacto, falamos muito mais em impacto, porque o impacto vai além do social, não é? A vertente ambiental também é muito importante, e a sustentabilidade nos seus 3 pilares ou vertentes é basicamente aquilo que nós abraçamos na Casa do Impacto. E por isso foi uma agregação de players, como a Fundação Gulbenkian, a Fundação HCAN, o Portugal Inovação Social, o Banco Montepio, temos também o Banco Montepio, agora a Startup Lisboa, que é uma incubadora de empresas em Lisboa, temos a Câmara Municipal de Lisboa, e depois temos players mais pequenos, que são aqueles que estão mais no terreno connosco, como a Amaze, que é uma spin-off basicamente da Gulbenkian, o IES, e temos startups fundadoras connosco, que serviram um bocadinho como, eu costumo dizer que é a lógica um bocadinho de centro comercial, como as FNACs e as Jaras. Escolhemos as startups com mais importância ou com mais destaque, que é a Academia de Código e o SPEAK, pelo menos da nossa perspectiva, de forma a elas terem a capacidade também de trazer mais startups à volta delas. E basicamente o que temos vindo a fazer é, com este ecossistema, em vez de, imagine, a Maze, por exemplo, tem um programa de aceleração de startups um bocadinho num estágio mais avançado. Se a Maze já o faz bem, passou a fazê-lo dentro da Casa do Impacto, e nós temos um programa de aceleração mais no estágio inicial, onde os empreendedores ainda estão na fase da ideia. Ou seja, nós agregamos o ecossistema de forma a não estarmos a repetir as mesmas coisas, porque aquilo que eu sentia era, faziam um programa de aceleração numa determinada fase, havia 2 ou 3 que faziam igual. E no fundo, se estavam todos a fazer o mesmo, estávamos a despender muitos esforços direcionados na mesma coisa, em vez de estarmos a preencher mais o ecossistema com os vários instrumentos que são necessários para criar startups e para que os empreendedores tivessem as ferramentas também para escalar os seus negócios e os seus projetos. E basicamente é isso, foi uma forma de organização, e aquilo que nós fazemos é, ou nós criamos os instrumentos que nós achamos que não existem e que o ecossistema precisa, ou algum dos nossos parceiros o faz, e desta forma estamos a concentrar esforços e não a espartilhar, que é o que muitas vezes acontece, muitas vezes em determinados setores. Eu sou uma defensora de inovação, e acho que o mundo muda muito rapidamente, e às vezes as grandes dificuldades de dar respostas adequadas é que as respostas muitas vezes não se adequam às mudanças rápidas e cada vez mais velozes que o mundo atual, em que vivemos no mundo atual. O que é que eu acho? Eu acho que a inovação, seja em que setor estejamos a falar, é fundamental, e há setores que têm uma capacidade pela sua gênese maior de inovação, há outros que têm mais resistência. Eu acho que o setor da economia social em Portugal é um setor que tem uma importância enorme, é um setor que, pelas circunstâncias e pelo momento em que vivemos atualmente, na minha perspectiva, vai ganhar cada vez mais importância, porque as desigualdades sociais estão-se a agravar, infelizmente, e este setor é um setor fundamental quando essas circunstâncias se agravam. Acho que é um setor que tem que se reinventar um pouco, e tem que se reinventar um pouco para dar respostas mais adequadas aos problemas sociais que existem hoje em dia. E nessa perspectiva, eu acho que o Portugal Inovação Social tem feito um papel excelente, extraordinário, não só investindo e disponibilizando fundos para esta nova geração que está a criar projetos diferentes e a tentar dar respostas diferentes aos problemas sociais, mas também tem tido um papel fundamental na sensibilização
deste setor da economia social para mostrar a urgência que existe realmente em trazer inovação para dentro deste setor. Eu acho que o setor em si, obviamente, tem, como é que eu vou dizer, tem dificuldades próprias que têm muito a ver com a falta de recursos humanos, o facto dos próprios recursos humanos serem mal pagos e dessa forma terem uma grande dificuldade em atrair e reter talento nestas áreas, ser um setor que está muito pulverizado de organizações e que nessa forma provoca alguma ineficiência, porque há tantas organizações, independentemente do bom trabalho e do propósito que têm, na minha perspectiva, há organizações a mais pelo número de habitantes que nós temos, e havia aqui uma necessidade de, se calhar, de maior agregação, de maior trabalho em conjunto, de forma a ganharem mais escala e mais eficiência. E nesse sentido eu acho que o Portugal Inovação Social, não tanto nesta última área, nesta última questão que eu estou a falar, mas tem vindo a trazer um discurso e uma forma de estar que eu acho que tem sido muito importante na evangelização de um setor que precisa, como todos os setores, de uma visão de futuro, não é? De uma visão de futuro, basicamente. Eu digo muitas vezes que a Casa do Impacto é a casa do futuro, e é a casa do futuro numa instituição que tem 522 anos, não é? E que tem, obviamente, o peso, no bom sentido, e às vezes não tão bom sentido, que essa história toda carrega. E aquilo que eu vejo eu costumo dizer que nós estamos muito focados não só em criar novas soluções, mas acima de tudo em criar uma nova geração de talentosos empreendedores. E empreendedores que, na minha perspectiva, têm uma visão e uma forma de estar que devia ser aquela que deveria existir em todo o lado, seja nas administrações de empresas, seja nos governos, no poder local, nas organizações sociais, etc. E são uma geração que eu acho que é muito bem preparada e que alia muito o propósito. E eu acho que nós, pela primeira vez, estamos a ter, e isto tem a ver com o investimento na educação e na ciência que se tem feito nas últimas décadas no país, chegámos a um ponto em que esta nova geração é muito diferente das gerações de há 20, 30 anos atrás. Tem um mundo, uma perspectiva de mundo muito maior, porque muitos viveram lá fora, estudaram lá fora, e têm uma sensação de pertença ao mundo e não tanto só à cauda da Europa que as gerações anteriores tinham. E isso dá-lhes realmente uma vantagem muito grande para responder aos desafios globais que estão neste momento a acontecer, mas acima de tudo aos desafios globais do futuro. E por isso eu sinto muito que nós na Casa do Impacto tentamos ao máximo alavancar e dar os instrumentos que esta geração precisa para pensar e estruturar e montar esses projetos e essas respostas que nós vamos precisar cada vez mais no futuro. Por isso eu acho que passa muito por empoderamento e capacitação de uma nova geração na qual eu pessoalmente acredito muito e que eu acho que nós vamos precisar muito deste talento no futuro. Quer dizer, nós falávamos tanto em brain drain na altura da crise económica, não é? E se nós realmente não criarmos os instrumentos necessários para que esta geração perceba que tem todas as condições aqui para caminhar para um futuro melhor e fazer parte desse futuro, vamos perder uma grande oportunidade de todo este investimento que o país fez nos últimos anos numa educação e na ciência, que depois, se os perdermos, vão para o mundo, não é? Não ficam aqui. E eu acredito muito que este país tem muito boas condições para que eles fiquem e nós precisamos muito deles. Por isso, isto para lhe dizer que eu acho que passa muito por isso, porque a Casa do Impacto, ou seja qual for a organização, é feita de pessoas, não é?
e sem as pessoas nós não conseguimos fazer nada. Por isso, nós temos que realmente criar os meios e as condições para empoderar estas pessoas e dar-lhes as ferramentas e o espaço para elas criarem, e eu acredito muito que elas têm uma capacidade muito grande de criarem soluções que vão trazer menores desigualdades, que vão trazer mais oportunidades para todos e que vão, consequentemente, dar uma maior resposta e uma melhor resposta aos problemas que nós enfrentamos e vamos enfrentar no futuro. Jordi Estivil é un dos maiores nomes da economía social. É, entre outras moitas cousas, asesor internacional dos Observatorios de Pobreza e Exclusión Social en Cataluña, Budapest e Lisboa. Comeza a súa presentación explicando que son as economías transformadoras e como esa idea é capaz de reunir diferentes tendencias e movimentos que están a suceder a escala global. Estamos numa situação onde emergem muitas novas formas económicas, de produção, de consumo, de finanças, etc. Economia circular, economia feminista, economia social, economia solidária. Há muitos nomes para designar estas novas formas económicas. Alguns autores pensaram que podia ser bom ter um conceito abrangente, um conceito que fosse global para designar todos estes novos fenómenos e, portanto, elaboraram o conceito de economias transformadoras. Mas este conceito é um pouco ambíguo, porque transformar para quê? Mudar para quê? Então, pode mudar para voltar a uma situação anterior ou pode mudar para uma situação diferente. E, portanto, é um conceito que é, a la vez, de produção, de consumo, de relações económicas, mas, ao mesmo tempo, é um conceito relativamente ambíguo. Nesse sentido, há gente que usa este conceito e gente que continua a usar economia social, terceiro setor, economia solidária. O Fórum Mundial que celebrou-se em Barcelona neste mês de junho ha utilizado o conceito de economias transformadoras, mas, ao mesmo tempo, muita gente no fórum explicou que não estava de acordo com este conceito. Porque é ambíguo. Quer dizer, se pode transformar para em um sentido positivo ou em um sentido negativo. Não implica transformar uma destruição do velho e uma criação do novo. Eu diria que não existe. Existe a economia social no País Basco, onde o modelo Mondragón é um modelo dominante, onde trabalham muitos miles de pessoas e onde é uma multinacional que tenta organizar-se de uma forma cooperativa. É um modelo macro que existe desde há muito tempo e com êxito empresarial, mas que, ao mesmo tempo, existem depois outros modelos. O modelo andaluz, por exemplo, está mais ligado, mais conectado à economia agrária e a pequenas cooperativas agrárias. No modelo de Galícia, são pesqueiros, gente que vai à pesca. E no modelo catalão, é um modelo de pequenas unidades que estão no território, à escala local, que tem uma influência importante na economia catalã, que tem uma presença nas organizações económicas. Portanto, há diferentes modelos, diferentes vias que constituem a economia social no conjunto do Estado espanhol. E, ao mesmo tempo, há algumas
organizações que tratam de representar esta economia social. Existe a CEPES, em Madrid, que é uma confederação patronal. Existem as confederações de cooperativas. Existe toda uma trama de organizações mais ou menos representativas da economia social. Muitas delas não usam o conceito de economia de transformação, que é um conceito relativamente jovem e que é usado só por uma parte de alguns autores em Espanha. Eu diria que tem muitas potencialidades e alguns limites e contradições. O facto que a economia social e o terceiro setor em Portugal está muito organizado de arriba para baixo é um problema para uma transformação da economia. O exemplo das misericórdias ou das IPCS mostra que os equipos dirigentes têm dúvidas para transformar as coisas, para mudar os seus modelos de comportamento. Portanto, temos aí problema face à transformação. Mas, ao mesmo tempo, em Portugal também existem muitas experiências locais, muitas experiências mais ou menos pequenas nas grandes cidades, e ainda no mundo rural, que mostram uma capacidade de inovação, uma capacidade de mudança que é importante. Cristina Parente, professora e investigadora da Universidade do Porto, foi a coordenadora de um grande estudo sobre o empreendedorismo em Portugal. Cristina Parente revisita o tempo em que esse estudo foi feito e fala-nos do contexto atual do empreendedorismo social em Portugal e de que modo se enquadra no setor da economia social. O que é que eu posso dizer relativamente ao estudo que nós fizemos? O estudo foi um estudo que já tem algum tempo, não é? Portanto, foi feito entre 2010 e 2014. E nessa altura nós fizemos um levantamento extensivo a 89 organizações do terceiro setor, em que aplicamos entrevistas longas e em profundidade para traçar, na verdade, o perfil de empreendedorismo social que estas organizações apresentavam. Portanto, nós o que procuramos, na verdade, nesse projeto era perceber qual era, e o conceito de empreendedorismo social era um conceito que ia beber a uma vertente de inovação social e uma vertente de inovação gestionária e organizacional. E o nosso objetivo foi perceber qual era o estado da situação das organizações da economia social portuguesas. Portanto, aqui o conceito de empreendedorismo social é um conceito instrumental, não é? No sentido de até que ponto estas organizações perderam uma vertente de gestão mais filantrópica e optaram por modelos mais profissionalizados, modelos mais alinhados com aquilo que é o empreendedorismo social, que na verdade o que é que vai fazer? Um conjunto de teorias que vão alavancar ideias e conceitos do empreendedorismo de negócio para a área social. Pronto, e aqui há várias variantes possíveis. Uma delas, e que foi aquela que nós viemos a trabalhar, foi estudar as organizações e ver que, por um lado, que instrumentos de intervenção é que elas usavam e que filosofias de intervenção é que elas tinham, e aí trabalhamos o conceito de inovação social como processo de intervenção e, paralelamente, trabalhamos o conceito de inovação gestionária e organizacional para dar conta de como é que as organizações estão a ser geridas. Pronto, e foi este mais ou menos o enquadramento teórico do estudo. E portanto, aí nós chegamos a algumas conclusões que podem ser interessantes
mobilizando quer as teorias anglófonas do empreendedorismo e da inovação social, muito alavancadas à questão da geração de receitas e da sustentabilidade das organizações da economia social, e verificamos que muito poucas organizações tinham este perfil socialmente empreendedor, portanto estariam numa fase, pronto, segundo a abordagem anglófona, é uma fase anterior a esta, que é ainda uma fase de muita dependência em relação ao Estado e em relação às próprias, ao próprio financiamento por via das políticas sociais do Estado. E, portanto, muitas destas organizações não são mais do que agências de concretização ou de implementação das políticas sociais estatais. Algumas delas, o que era cerca de 25%, e não era propriamente uma amostra representativa do país, era apenas uma amostra representativa das diferentes figuras jurídicas. Portanto, IPSS, ONGs, cruzando isto com a própria, estes dois estatutos, com o estatuto, com o estatuto associativo, mutualista, cooperativo, das misericórdias, dos centros sociais e paroquiais. Pronto, e o que nós chegamos à conclusão é que a maior parte das organizações estavam ainda num patamar de grande dependência em relação ao Estado. Portanto, eram, na verdade, pouco empreendedoras do ponto de vista gestionário, ainda que muitas vezes tivessem modalidades de atuação face aos seus públicos, quer enquanto processos de intervenção, quer enquanto resultados, que estavam muito próximos de uma abordagem empoderadora, de fomento da autonomização, também de independência, de criar alternativas de trabalho e de rendimento para pessoas vulneráveis. Portanto, o que me parece é que o empreendedorismo social acaba por ser uma ferramenta, sobretudo de gestão das organizações da economia social. Podemos ser mais empreendedores e optar por utilizar ferramentas de gestão que também são utilizadas nas organizações privadas, nomeadamente nas empresas, ainda que o objetivo último não seja a prossecução do lucro, mas a eficácia e a eficiência estar a pautar a gestão das organizações, o que isso pode ser altamente vantajoso do ponto de vista da autonomia destas próprias organizações face à política estatal e poderem fazer mais do que aquilo que é o mínimo que são as políticas sociais em Portugal. Portanto, eu julgo que para estas organizações conseguirem avançar, as práticas de gestão acabam por ser bastante importantes e muito decisivas daquilo que pode ser o tecido da economia social. Pronto. Isto utilizando muito abordagens anglo-saxónicas. Agora, se nós formos para as abordagens mais europeias, sobretudo de tradição da economia solidária, nomeadamente dos países do sul da Europa e da América Latina também, aqui a abordagem ao empreendedorismo é muito mais de um empreendedorismo coletivo, baseado na autogestão, baseado nos processos democráticos, de gestão das organizações, e nós aqui temos uma fraca tradição da participação dos cidadãos neste tipo de organizações, que entretanto são organizações que são criadas para satisfazer necessidades que o mercado e o Estado não satisfazem, mas estamos a anos-luz do que se passa, por exemplo, em Espanha, ou concretamente na Catalunha, em que a participação dos membros na vida das organizações
E a tomada de decisão de uma forma democrática é muito escassa. Aliás, a própria participação dos membros das organizações nas Assembleias Gerais é sempre muito difícil, as Assembleias Gerais são muito pouco participadas, geralmente não há listas opositoras à lista que está no poder. Portanto, isto também e o estudo também mostrou um forte enquistamento de lideranças, que são lideranças ainda por cima já com permanências longas no poder, na direção da instituição, e portanto isto não abona propriamente em favor, ou não abona muito naquilo que é mais importante na economia solidária, que é o envolvimento das populações nos seus destinos e naquilo que pretende para os seus territórios. A participação é sempre muito, muito diminuta, está na mão, e os destinos dos territórios, nomeadamente os destinos dos territórios a nível local, que é onde a economia solidária é a base da economia solidária e deveria ser a base da economia social, acaba por ser muito frágil e estar nas mãos de alguns eleitos ou notáveis, muitas vezes pessoas extremamente valiosas, importantes e com contributos decisivos no desenvolvimento da região. Agora, não é propriamente um desenvolvimento regional de base ou incentivado pela base, é sempre muito uma lógica top-down e não bottom-up, como seria desejável nas lógicas da economia solidária, não é? Então, eu tenho trabalhado cada vez mais o conceito de economias transformadoras, no sentido de que integramos aqui todo um conjunto de economias que se pautam por valores diferenciadores do paradigma capitalista. Parece-me muito interessante esta ideia de haver um conceito de aglutinador, de tudo o que são economias que têm valores diferentes dos valores excludentes e predatórios da economia capitalista, e portanto dentro deste conceito das economias transformadoras eu integro quer as economias feministas, quer a economia familiar, quer a economia popular, e portanto quer a economia solidária, quer a economia social, e portanto parece muito interessante haver esta abordagem aglutinadora, tanto mais que estes movimentos estão em afirmação. E portanto eu diria que há lugar para todos, ainda que tenhamos abordagens mais transformadoras e abordagens mais reformistas. Se me perguntarem, eu digo que o empreendedorismo e a inovação social são abordagens muito mais reformistas, no sentido de que não questionam o paradigma capitalista excludente e predatório, e portanto o que fazem na verdade é tentar atenuar os aspectos mais negativos do paradigma capitalista e do modelo económico de desenvolvimento capitalista. Enquanto, no caso das economias feministas, no caso propriamente de tudo o que é o movimento da soberania alimentar, que eu acho que é um movimento muito importante neste momento e que está muito alavancado aos valores da economia solidária, o próprio projeto da economia solidária nos países do sul da Europa e da América Latina são são propostas muito mais transformadoras e que propõem uma ruptura com aquilo que são os princípios e os valores das economias capitalistas dominantes, não é? Portanto, dentro parece-me que todo este movimento de questionamento do capitalismo tem bastante a ganhar
se houver um conceito aglutinador que dê conta destas nuances, tendo consciência que há discursos e propostas muito mais pró-sistema capitalista, que mesmo assim, e que na verdade só procuram atenuar os aspectos mais contundentes do sistema, mas temos outras propostas. Eu acho que aqui a soberania alimentar é muito importante. Trazem novos projetos de sociedade, novos valores, novos princípios, muito mais pautados pela inclusão, pela cooperação, pelo coletivismo, pelo mutualismo, e aqui eu acho que a escola, e por isso o programa Cidadãos Ativos tem muita importância na formação das novas gerações. Nós todos fomos formados num paradigma individualista, e isso é muito presente em Portugal. E portanto, enquanto estes valores, não houver um reativar destes novos valores de que juntos, não é, fazemos mais e melhor, e isto é um lema não é, como menos é mais agora, não é? Portanto é uma questão de passar às novas gerações e das novas gerações começarem a introduzir isso nas suas próprias práticas. Claro que é um caminho e esse caminho faz-se caminhando, não é? E o processo está no início, na verdade, não é? E eu julgo que há aqui também muito mais um ativismo dos próprios académicos que trabalham isto associado a um ou outro movimento com alguma força nas diferentes sociedades, do que propriamente ainda uma consciência ativa presente na sociedade portuguesa sobre este assunto, não é? Rui Namorado, licenciado en Dereito pola Facultade de Dereito da Universidade de Coimbra e máster en Ciencias Xurídicas e Empresariais pola mesma facultade, tivo unha gran proximidade coa aprobación da Lei Básica de Economía Social en Portugal. Aí comezamos esta intervención. E talvez seja sempre bom recordar que a Lei de Bases, entre nós, não é uma lei de bases que surja desamparada, porque a presença da economia social na Constituição, que não sendo explícita em termos do nome, é uma presença efetiva, implica que uma lei de bases esteja radicada na Constituição. Portanto, não é uma lei que surja de uma decisão política ou jurídica, no quadro jurídico, é uma lei que tem que estar subordinada à Constituição. Portanto, é uma comunicação entre a Constituição e as outras leis. Portanto, isso implicava exatamente uma decisão. Quando é que essa lei de bases é oportuna, uma vez que ela vai articular coisas que já existem. Houve uma tentativa de fazer sair uma lei de bases antes do governo anterior, portanto, antes do governo da direita, e essa tentativa foi frustrada pela maioria então existente. Depois das eleições e do governo de direita, da maioria, voltaram com a iniciativa da lei de bases. E se é certo que começou de uma maneira não dialogante, depois de apresentada a proposta de lei, foi aberto um processo de diálogo, efetivamente. Portanto, a partir daí o diálogo foi efetivo. Esse diálogo foi aberto não só evidentemente de todos os protagonistas parlamentares, mas a entidades exteriores, nomeadamente ao CIRIEC Portugal, do qual eu fazia parte, e no quadro do CIRIEC realmente participei, o CIRIEC foi ouvido, e nesse quadro então realmente nós participámos das alterações ou no aperfeiçoamento da proposta inicial da lei de bases. E essa participação teve outras entidades, outras pessoas, correu bem, no sentido de que houve abertura e tornou possível que os partidos parlamentares aprovassem por unanimidade o resultado final disso. Portanto, o que acontece é que esse projeto, a lei portuguesa, ser em grande parte tributária da lei espanhola,
e a lei espanhola refletia aquilo que era a posição dominante da Europa, na União Europeia, e consonante com o que acontecia em Portugal, era a posição dominante. Então, com a intervenção que foi feita, tornou possível realmente que chegasse a esse resultado. E a lei de base tem que ser encarada não só nesse contexto, não é? No contexto de haver uma presença constitucional efetiva de toda a economia social, como haver um conjunto de legislação comum, de códigos de mutualidades, de associações. Portanto, não é um terreno vazio, é uma articulação. E essa lei de base deve ser entendida a par de outras presenças institucionais. No caso português, a CASES, que, como sabe, é a cooperação entre o poder público, o Estado, as entidades públicas e os protagonistas da economia social. Depois o Conselho Nacional de Economia Social, que é um órgão de consulta do governo, e desde há 2 anos a Confederação de Economia Social. Este contexto institucional e este enquadramento legal é que permitem que a lei de bases tenha realmente um sentido de articulação. Portanto, no futuro talvez seja desejável uma outra alteração, mas estruturalmente é satisfatória e reflete um processo consensual que é sempre positivo. A economia social em si própria é uma inovação. Portanto, ela própria, desde o início, é uma inovação social. É uma inovação social tanto mais relevante quanto se situa num espaço que, do ponto de vista global, é um espaço subalterno na ordem capitalista. Mas é um espaço subalterno que resiste e é um espaço subalterno que tem nele inscrita ambições futuras, alternativas. E, portanto, a primeira ideia é que a inovação social faz parte do código genético das entidades, das várias constelações da economia social. Evidentemente, pela própria natureza do que deveria ser a inovação social e pela própria situação da economia social no contexto global, a inovação social, do ponto de vista da economia social, deve ser sempre uma inovação social crítica, que simultaneamente avalia os seus resultados, avalia a si própria. Nessa medida, de modo nenhum se pode reduzir a tecnologias e problemáticas organizacionais, embora elas sejam importantes e devam ser incorporadas, mas fundamentalmente deve ser aferida pelo modo como é capaz de articular as pessoas, as iniciativas individuais e as redes societárias. Portanto, a inovação social é um elemento ao qual todas as entidades de economia social devem estar abertas. Elas próprias têm a sua origem em inovação social e, portanto, nessa medida eu penso que há aqui uma sinergia desejável que, evidentemente, pode ter dificuldades em se desenvolver por um conjunto de contextos que não são contextos imediatos, mas eu penso que há um dos aspectos que a inovação social no campo da economia social tinha muito a ganhar era a multiplicação da informação, porque neste momento há muitos protagonistas, pequenas entidades, pequenas iniciativas, que são verdadeiros pioneiros, verdadeiramente protagonistas de um pioneirismo inovatório, que muitas vezes passa despercebido aos próprios vizinhos. E, portanto, nesse campo, eu acho que um dos aspectos importantes para que a inovação social pudesse potenciar o desenvolvimento da economia social é ela própria ter conhecimento. Os protagonistas todos têm conhecimento máximo da sua diversidade e daquilo que eles já fazem, muitas vezes sem conhecimento nenhum. Na sequência disto, o problema do impacto social, eu penso que é um aspecto muito importante, mas é também decisivo sermos capazes de ter critérios de avaliação que não sejam formas de constranger a economia social através de juízos de valor e de critérios que são exteriores, que não têm nada a ver com a economia social, que são importações artificiais de lógicas, nomeadamente lógicas das empresas lucrativas, capitalistas, que se forem absorvidas acriticamente, em vez de poderem ajudar, perturbam e constrangem. Portanto, o impacto social primeiro, a economia social deve aprender a avaliar-se a si própria através dos seus critérios.
não vive num mundo fechado, portanto, aquilo que outros façam, no sentido da avaliação dos seus impactos, é importante como uma lição exterior, uma lição a absorver também criticamente. Mas o impacto social é algo que, em última instância, se decide pela medida em que a economia social é capaz de responder no imediato, de ser eficaz no cuidado para soluções imediatas e ter o potencial de transformação da sociedade. Se a economia social desistir de transformar a sociedade de modo a ser que ela seja outra, dificilmente pode continuar a ter êxito no imediato. Se não tiver a capacidade de êxito no imediato, dificilmente pode ser crível como um potencial agente de mudança global. Portanto, a interação entre o imediato e o longo prazo é um outro elemento determinante da eficácia e do papel que a economia social pode desempenhar na sociedade. A própria ideia de esperança ela está sempre presente, mesmo quando parece apagar-se mais, é quando ela é mais necessária. Mas eu acho que, no caso, a constelação de esperança é uma forma de nos dar consciência de que a economia social é fundamentalmente um horizonte, mas é um horizonte que só se atingirá se nós formos capazes de compreender bem a história da economia social. Se nós compreendermos bem que o potencial alternativo e o potencial futurante da economia social assenta, em grande medida, na fidelidade à sua lógica mais íntima, à sua lógica mais profunda. É uma lógica multifacetada, exatamente porque a economia social já é uma conjugação de várias componentes, de várias constelações, de várias famílias que tinham histórias paralelas, mas distintas. E que, nos últimos tempos, têm a capacidade de se congregar. Com intensidades diferentes, com perfis diferentes, porventura variam de país para país. Nossa economia social tem um enraizamento e uma história diferente de outros sítios, mas aproxima-se muito do que ocorreu em França, do que ocorre em Espanha, na Itália, e começa a ser mais distante de outras iniciativas. Mas dentro da União Europeia esta multiplicidade é efetiva e nós temos que aprender a não renunciar à nossa especificidade, estar aberto à multiplicidade. Esse é outro desafio que a constelação de esperanças, para continuar a ser, tem que incorporar. Ser capaz de ser autêntica sem ser fechada. A pandemia, naquilo nós iremos conhecer melhor o papel da economia social nesta situação, quando passar algum tempo e nós podemos aferir globalmente o que realmente a especificidade do seu papel. Porque na crise anterior nós verificámos que em muitas circunstâncias, em muitas das valências da economia social, das suas várias vertentes, ela resistiu melhor às crises anteriores, nomeadamente à crise económica anterior, resistiu melhor do que o tecido económico privado, lucrativo. Mas só se poderá avaliar com objetividade, simplesmente hoje já se pode ver, que é uma maneira que nós todos percebemos, que sem a economia social, sem as várias componentes da economia social, as coisas seriam muito piores. Ana Oliveira, consultora e investigadora em economia social, fala-nos da forma como se vê hoje a economia social em Espanha. En España, igual que no resto dos países, non hai un único sector de economía social. Digamos que a economía social compónse de distintas familias e a cada familia afecta de distinta forma ou ten unha realidade diferente. Sí que como economía social en xeral, podemos decir que a economía social está nun dos seus millores momentos agora mesmo, tanto en España como en Galicia. De feito, no conxunto do Estado estamos vendo que incluso foi recoñecida a nivel público formando parte incluso do que é o nome do propio Ministerio de Traballo, que agora mesmo é Ministerio de Traballo e Economía Social. Eso trouxo paralelamente que a economía social este formando parte dos debates máis que están encima da mesa agora mesmo e está participando activamente deles.
e tamén fortalece a cohesión de todas as familias da economía social como un único suxeito, como un único colectivo. En canto á crise e tamén como alternativa da propia crise, estáse plantexando a economía social como unha alternativa, como unha palanca de cambio para esta nova economía ou para este novo porvir que vai a vir despois ou durante a COVID, non? Sí que esta crise social, económica e sanitaria demostrou que as persoas debemos estar no centro das decisións e que a economía ten que estar a servicio desas persoas. A economía social tradicionalmente xa viñamos facendo eso. Entonces agora o que se puso tamén foi a economía social como alternativa a esa maneira de facer onde a economía era o primeiro e as persoas estábamos detrás. Eu creo que é certo que as empresas de economía social estamos sufrindo, somos empresas de mercado na maior parte dos nosos casos, estamos sufrindo as problemáticas da COVID, pero tamén é certo que temos unha maior flexibilidade para poder abordar dun xeito diferente esta crise. Por exemplo, temos moita máis flexibilidade no que serían os salarios ou no desempeño dos nosos traballos ou na adaptación ao cambio e ás novas realidades. Básicamente, para min, a gran diferencia entre os sectores de economía social de Portugal e de España son que en España temos un equilibrio ou existe un equilibrio entre as entidades de economía social que están dentro do mercado, que operamos dentro do mercado e aquela que non o fan. É dicir, o que poderíamos chamar economía asistencial ou as entidades asistenciais. En España temos un sector moi forte, cooperativo, sobre todo, e non en vano, dentro do que é o territorio do Estado español, atopámonos coa cooperativa máis grande do mundo, Mondragón, vale? Pero tamén en Galiza, por exemplo, temos un sector cooperativo moi forte e tamén de sociedades laborais, de centros especiais de emprego, de empresas. Esas empresas funcionamos dentro do mercado como pode ser calquera outra empresa que non sexa de economía social. En Portugal esta realidade é diferente. Non sei exactamente por qué, de feito existe algún compañeiro, algún colega dentro da academia que está analizando cales son as motivacións de que, por exemplo, as cooperativas de traballo non existan ou non estean ampliamente aceptadas dentro do que é o territorio portugués, pero eu creo que esta sí que é, ou pode ser, unha condición clave para afectar ou para o funcionamento da economía social nunha e noutra rexión. Nós, ao ser empresas de mercado ou que traballamos dentro do que sería o mercado, sí que nos vamos a estar suxeitos ou sí que nos afectan as mesmas condicións que lle afecta ao mercado. No caso da economía social portuguesa, eu creo que penso que está máis suxeita ao que serían as subvencións, ao que serían as axudas propias, ou que serían as axudas propias do Estado ou que podan vir de Europa. Nós ao operar en mercado, podémonos acoller tamén ou funcionar como empresas dentro dese propio axustar, dentro dese propio mercado, aínda que existe unha parte da economía social galega que está na mesma situación que a portuguesa. Da España ou de Galicia en particular, a economía solidaria está moi preto da economía social. De feito, temos tamén unha entidade que se chama REAS, que é a Rede de Economía Social e Solidaria. Estamos moi cerca e, de feito, tamén estamos moi implicados no que sería a consecución dos obxectivos para o desenvolvemento, do que sería a Xenda 2030. É algo que temos dentro do noso ADN, é algo no que estamos volcados e tanto dende as redes asociativas como dende as propias entidades de economía social, cada unha na súa medida, pois estamos moi implicadas nesa consecución. E tamén no que sería a innovación social, que é outro grande reto que temos dende a economía social. Creo que depende en cada caso, vale, do compromiso que non se pode decir que todas as entidades de economía social estén ligadas á economía solidaria ou que estén ligadas á innovación social, pero sí que unha parte moi importante, hai un compromiso por parte do sector, digámoslo así, de estar ligado cara a unha economía social e solidaria ou incluso tamén cara ao que serían os obxectivos do desenvolvemento. Eu creo que ese compromiso cos obxectivos do desenvolvemento a Xenda 2030 está moito máis institucionalizada, digámoslo así, que cara a economía alternativa, que a economía solidaria. Obrigada a todos os nossos convidados. Voltamos agora de novo às empresas apoiadas pelo LACES para conhecer a Espaço Terra, uma cooperativa juvenil com sede na Galiza.
Vale, pois nos iniciamos a coñecer o proxecto Laces a través da aceleradora de Economía Social Esconecta, na que participamos a partir de febreiro, marzo de 2019. Ali tivemos a sorte de ter moita formación, porque nos ata esta aceleradora realmente non coñecíamos a economía social, polo tanto, só tiñamos a idea de emprendemento na cabeza, mas foi a partir de entrarmos nesta aceleradora que entendimos que nós queríamos ser unha cooperativa e que ademais queríamos ser unha cooperativa sen ánimo de lucro. Tamén aprendimos moito sobre os valores profundos da economía social que descubrimos van totalmente da mao da Somosterra. Bueno, aquí na diapositiva aparece realmente toda a formación que recibimos que nos permitiu tomar a decisión de sermos cooperativa. Tamén a raíz desta aceleradora podemos participar no foro de Espinancia, que foi un foro de financiamento responsable, onde foi a primeira vez que presentamos a Somosterra xa como idea de emprendemento bastante avanzada. Despois tamén o proxecto Laces axudounos moito con formación. Tivemos unha formación como esta de creación de empresas na economía social no entorno 4.0 que nos axudou moito a coñecer a situación actual da industria 4.0 que foi moito importante tamén para ubicarnos como empresa. Tamén esta outra formación que foi máis centrada no mundo das TIC, que tamén foi moi importante, pois nós non tiñamos apenas coñecemento da comunicación digital. Tamén esta, que foi a última formación que recibimos do proxecto Laces da economía social e de turismo, tamén nos serviu moito, pois a cooperativa está enfocada no fomento da sostibilidade e a través do turismo hai tamén unha grande ventá para unha fiestra moi grande para impulsar esta sostibilidade. Bueno, máis recientemente tivemos a oportunidade de participar no Reconecta, que foi agora fai uns días, no comezo de novembro. Neste evento pudemos reconectar con proxectos que compartiron camiño na aceleradora de economía social. Polo tanto, para nós a importancia do proxecto Laces na creación da cooperativa foi moita, xa que dende o Esconecta ata o Reconecta realmente ocorriu a constitución da cooperativa. Foi realmente grazas ao coñecemento, a formación que recibimos a través do proxecto Laces, mas tamén de todas as persoas que estiveron mentorizándonos e todo o equipo que houbo detrás das iniciativas que se desenvolveron co proxecto Laces, polo tanto, sen dúbida, a importancia foi moita. E agora, na voz desta jovem cooperativa, o que é, afinal, a economia social? Vale. Pois para nós a esencia da economía social é ese concepto de que as persoas están no centro, porque para nós só existe esa visión, mas non nos importa o capital, mas si as persoas como capital en sí mesmo, é dicir, a economía e os cartos van como un pouco non tan no centro como as persoas, mas tamén desfrutamos moito dos valores da economía social porque entendemos que a sostibilidade, que é a temática central da nosa cooperativa, só se pode entender realmente a través da economía social. Creemos que é necesario un cambio de paradigma a nivel económico para poder apostar realmente por un mundo sostible e creemos que o mundo da economía social é o camiño para conseguilo. A vossa cooperativa Somosterra, como é que a descrevem? Pois somos principalmente unha cooperativa que diseña e coordina proxectos de cooperación a nivel local. Facemos tamén formación e sensibilización da cidadanía. Creemos que a forma de fomentar a sostibilidade no territorio, que é o noso obxectivo profundo, só se pode conseguir a través da participación cidadana. Entón, é por eso que combinamos estes servizos para poder involucrar a cidadanía nos proxectos de cooperación que levamos a cabo. De novo en Galicia para falar de GACA. Laces foi un proxecto moi positivo que permitiu o apoio directo e indirecto de moitos emprendedores. Dende a Asociación Galega de Cooperativas Agrarias hacemos un balance tremendamente positivo del proyecto porque nos ha permitido, sobre todo, pues, constatar y conocer la realidad
en otros países, en otras regiones, como es en este caso en el norte de Portugal, y sobre todo porque nos ha permitido también dinamizar pues, una serie de actividades que nosotros considerábamos muy importantes dentro de lo que es el movimiento de la economía social en Galicia, ¿no? Sobre todo, pues, detectar nuevas oportunidades y apoyar aquellos proyectos más nuevos, más recientes dentro de la economía social que, bueno, pues significaba para ellos pues un impulso, yo creo que importante. Creo que tuvimos un impacto realmente importante. Yo no sé ahora exactamente el número de personas que han contactado, que han tenido, que se han involucrado con el proyecto, pero yo calculo que en torno a unas 25 o 30 entidades de las recientes, de las, digamos, que muy nuevas en ese sentido, donde recibieron pues un apoyo pues mucho más directo, y yo creo que indirectamente o de una forma más secundaria pues en torno a otras 40 más o menos entidades, ¿no? Yo estaría más o menos en un global, pues podríamos estar hablando por encima de las 70, más bien cercano a las 80 entidades, ¿no? Bueno, lo vemos con optimismo. Yo creo que estamos en un momento dulce de la economía social, sobre todo porque es una economía que está interpretando varios aspectos que entendemos que son importantes dentro de lo que es el conjunto de la economía en la actualidad. Por ejemplo, aspectos relacionados con temas medioambientales, con las partes más débiles de la comunidad, como pueden ser pues, las personas con necesidad de integración social, con necesidades especiales de inserción, con aspectos bueno, pues de atención especial, los centros especiales de empleo. En fin, yo creo que hay un buen momento y creo que estamos además en un momento de crecimiento en términos globales, ¿no? Para a autarquia de Santo Tirso, o Laces foi também uma excelente oportunidade de fazer mais e melhor no âmbito da economia social. Relativamente ao projeto Laces, o município de Santo Tirso faz um balanço muito positivo da participação neste projeto. Nós fomos convidados para integrar esta parceria em 2018, portanto com a saída de um parceiro português que era o parceiro inicial, Santo Tirso foi então convidada a assumir esta substituição e quando nos explicaram qual era a temática do projeto, nós agarramos de imediato a oportunidade, até porque todos os objetivos do projeto em questão, do projeto Laces, vão de encontro às prioridades estratégicas que o município de Santo Tirso definiu para os próximos anos. Portanto, Santo Tirso é um território bastante empreendedor e temos por hábito, e faz parte também aqui um bocadinho do nosso ADN empreendedor, impulsionar as parcerias, e o município de Santo Tirso agarrou com muita força e com muita convicção a participação nestes projetos. Para nós, uma das áreas prioritárias de atuação enquanto município é sem dúvida a promoção do emprego jovem e permitir a que os jovens, não só de Santo Tirso, mas também da região, sejam jovens que consigam ter emprego qualificado, e para isso temos aqui em Santo Tirso a nossa incubadora de moda e design de moda, temos também o Invest Santo Tirso, que é o Gabinete de Dinamização Económica, temos um Centro de Empresas e Inovação, tudo na esfera da Câmara Municipal de Santo Tirso e que então permite-nos aqui criar uma rede de apoio ao empreendedorismo, à inovação e ao surgimento de novos negócios, que faz com que estejamos sempre abertos a participar nesta tipologia de projetos, nomeadamente projetos nacionais, europeus, transnacionais, como é o caso deste. Nós estamos aqui a muito poucos quilómetros dos principais centros de conhecimento do norte de Portugal, nomeadamente da Universidade do Minho, Braga e Guimarães, também do Porto e da Universidade do Porto, assim como do Politécnico e de outras universidades, o que faz com que Santo Tirso tenha aqui efetivamente uma estratégia e uma missão
de dotar de novas competências o talento empreendedor, nomeadamente dos jovens, mas também dos menos jovens, porque nós temos projetos que atuam em várias áreas, portanto, mas falando aqui no projeto do Laços, dedicados muito à área do empreendedorismo jovem e aqui um bocadinho também na vertente do agroalimentar e também da biotecnologia. Portanto, são áreas que nos interessam bastante e que fazem parte também da estratégia que o município de Santo Tirso e o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Alberto Costa, têm vindo a defender para o território de Santo Tirso e da região, fazendo com que novas empresas e empresas muito vocacionadas para a inovação e para estas áreas consigam instalar-se também em Santo Tirso e apoiem também a própria economia, levando consigo estes jovens talentos que nós, através deste projeto Laços e de outros projetos, temos dado a oportunidade de dar a conhecer as suas ideias inovadoras, os seus projetos inovadores, de forma a conseguirem assim desenvolver a sua atividade empreendedora no município. Espazo Coop é a Unión de Cooperativas Galegas e, polo tanto, coñece ben a realidade dos emprendedores e a economía social. Pois o balance de Espazo Coop non pode ser máis que positivo. Foron 3 anos de traballo intenso, 2 anos e medio de traballo intenso, pero foi moi positivo en todos os aspectos. O primeiro permiteunos conocer máis profundamente a economía social de Portugal e que tanto un país como outro fósemos quen de aprender e de mellorar a nosa economía social cas diferencias que temos entre un e outro país. Tamén nos permitiu testar novas ferramentas ou novas formas de facer que ata agora non tiñamos implementado dentro de Espazo Coop. Por exemplo, as feiras, as pop-up, as feiras de emprendemento, as aceleradoras de economía social, foron ferramentas que nós non tiñamos empregado hasta ese momento e que se recoñeceron moi útiles para o noso sector e para o noso segmento de economía social. Tamén estamos a detectar como agora, neste momento de crise económica, social e sanitaria, algunhas das ferramentas que se criaron dentro do proxecto Laces, como pode ser, por exemplo, o Consolida Economía Social, estánnos a valer para as entidades de economía social afrontar esta nova realidade. Estas ferramentas axudan a analizar cal é a situación actual das cooperativas, no noso caso, por exemplo, e como poden afrontar este momentos de cambio e de incertidume dunha mellor forma. E tamén a Axenda TIC, sobre todo, e todas as ferramentas que se xeraron de información e de transformación estánnos a axudar a todo o que ten que ver co teletraballo e neste momento onde a tecnoloxía se está a recoñecer como parte fundamental para poder seguir adiante. Creemos que tamén todas as análisis de oportunidades de negocio, ainda que sí é certo que a economía mudou, que as realidades mudaron, pero que en moitos casos son totalmente válidas e que se seguirán desempeñando e que seguirán tendo o seu papel para afrontar a recuperación económica. Por todo isto, non podemos máis que dicir que o proxecto Laces nós pensamos que debería continuar ou que incluso debería replicarse nun futuro ou a curto prazo para así afrontar esta nova situación de incertidume e de crise económica, sanitaria e social que temos diante. Polo tanto, e case rematando este foro, a palabra é da Xunta de Galiza. Laces é un proxecto moi importante para a Xunta de Galicia porque permitiu avanzar na consolidación da economía social. Galicia aposta de maneira decidida pola economía social como unha fórmula para facer actividade económica, unha fórmula para facer negocios e, por tanto, o Laces contribúe de maneira decidida ao desenvolvemento da economía social. Portugal e Galicia son dous territorios que están chamados a entenderse, temos unha boa colaboración e o que identificamos foi oportunidades de negocio en ambos territorios, permitiu o Laces establecer novas redes de cooperación. Estamos convencidos que será unha oportunidade para desenvolvemento de ambos territorios e, por tanto, desenvolvemento de actividade económica. Totalmente. Como decíamos, para a Xunta de Galicia,
a economía social supón desenvolver actividade. Se trata de fórmulas que amosan un comportamento imprescindible cando se fala de economía. Está contrastado que son fórmulas que garantizan ter un emprego de calidade, que supón desenvolver actividade económica fixando poboación nos contornos rurais e, por tanto, se trata de fórmulas nos que Galicia aposta e seguirá apostando por estas fórmulas de economía social, considerándolas imprescindibles para facer economía. Quase a terminar, fica a sugestão de uma visita virtual à exposição organizada pela Incubo, com a apresentação de 20 empresas e projetos de empreendedorismo social na Galiza e norte de Portugal. Agora sim, chegamos ao final deste fórum com um momento de música, mas também um momento de esperança. O vídeo que imos ver foi gravado durante o confinamento em Portugal, por músicos de Trás-os-Montes espalhados por todo o mundo. Eles formam a Banda Sinfónica Transmontana e, com a 4ª Sinfonia de Joli Braga Santos, gravada em casa de cada um dos músicos, passam-nos também uma mensagem de esperança, porque a nossa liberdade é a responsabilidade de olharmos por todos. Liberdade que estás no céu. Rezava ao Padre Nosso que sabia, a pedir-te humildemente o pio de cada dia, mas a tua vontade omnipotente nem me ouvia. Liberdade que estás na terra, e a minha voz crescia de emoção, mas um silêncio triste sepultava a fé que ressumava da oração. Até que um dia, corajosamente, olhei noutro sentido e pude deslumbrado saborear, enfim, o pão da minha fome. Liberdade que estás em mim, santificado seja o vosso nome.